Olá, uma boa noite a todos. Esse aqui é o Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Obrigado a todos pela presença. Hoje, sábado, dia de tarefa na live de hoje aqui, né? Que fica ao meu encargo de sábado, como também terça e quinta. Nós temos lives todos os dias, às 18 horas. Então, todos os dias aqui pelo Facebook nós temos a palestra aqui pela via da internet. Presencialmente na Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada à rua João Tecni, 537, na cidade de Ipoá. Nós temos atividades presenciais de sexta-feira, às 19 horas, com a palestra evangélica. Nós temos também, aos domingos, palestra espírita, a partir das 9 horas. Igualmente, temos também nas quintas-feiras, a partir das 15 horas, o estudo da doutrina espírita, que vai até às 16 horas. Todos esses 3 dias que eu falei abertos ao público. Sendo que na quinta-feira, das 16 às 16h30, aí é privativo aos médiuns, que é o trabalho de assistência espiritual. E temos também, nas segundas-feiras, assistência espiritual, a partir das 18h50, também privativo aos médiuns. Então, nesse contexto da assistência espiritual, havendo alguma emergência de algum companheiro, pode comparecer que o atendimento será feito presencialmente. Fora daí, nós pedimos que as pessoas que estejam necessitando da assistência espiritual que forneçam o nome do assistido, né, e demais dados, e entreguem para algum companheiro da Casa Espírita ou então informem através do WhatsApp. A Casa Espírita tem um celular, cujo número é 963004552. Repetindo, é 963004552. Então, basta enviar lá a sua mensagem, o seu pedido, e nós iremos responder devidamente. Tá? E essas lives, essas palestras que são feitas aqui na internet, depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN Poá. Nós pedimos a todos, dentro do possível, que entrem no canal do YouTube e se inscrevam e deem o like e, sobretudo, compartilhem. Nós agradecemos e isso é uma forma de nós divulgarmos a doutrina espírita. Aproveitando o ensejo, nós estamos também na Casa Espírita com a campanha do livro, não é? Nós estamos arrecadando livros novos ou usados. Quem tiver livro em casa, que já leu, não vai ler mais, ou tem duplicidade. Então nós estamos recebendo os livros, porque nossa intenção até o mês de outubro, fazer um bazar do livro, não é? A fim de vender a preço bem módico, visando estimular a leitura do livro espírita e com isso também a divulgação da doutrina espírita. Então, basta levar lá nos dias que eu falei, ou de quinta, ou de sexta, ou de domingo, e entregar sua doação do livro. Nós estamos ainda com a campanha do agasalho, que vai até o fim do inverno. Da mesma forma, querendo levar o agasalho, o cobertor, pode levar, assim como o livro, igualmente. Nós, antecipadamente, agradecemos a todos. Então, nós vamos fazer uma prece agora para iniciarmos a palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, muita paz e muita luz. Hoje nós vamos relatar um outro caso, né, referente à última encarnação de um espírito que compareceu à Casa Espírita de Chico Xavier e a mensagem dele. Gente, desculpa, mas eu não sei o que acontece, que eu vou fazer a live e começa a vir esse sono aqui. Na verdade eu sei, mas vamos em frente. Então, esse espírito que se apresentou com as iniciais JP, que para nossa facilidade aqui, nós vamos tratar como João Paulo, tá?
Então, esse espírito apresentou-se lá e, através de Chico Xavier, pela psicofonia de Chico Xavier, ele apresentou o seu caso, que foi registrado e vertido depois em livro, tá? E o caso dele, ele apresentou-se na casa espírita, não é? Em Uberaba, em 13 de maio de 1956. Então já fazia um bom tempo, aliás, em 1954, 13 de maio de 1954. Então, ele relatou lá o caso dele. Mas, antes, estão vendo? Aí, ó. Mas antes disso, uns meses antes, uns 3, 4 meses antes, uma das trabalhadoras da Casa Espírita, que era esposa de um dos trabalhadores que participavam da Casa Espírita, começou a apresentar sintomas de gravidez, e gravidez com muitas dores e tudo tal, né? Bem, aí, na Casa Espírita, um dos orientadores espirituais, dos benfeitores, fez um tratamento espiritual nessa e ela deixou de sentir aquelas dores e aquilo desapareceu. Foi então que foi revelado a ela que, na realidade, o que tinha acontecido foi o seguinte: um espírito que depois ficou se sabendo que era exatamente esse JP que estava dando sua manifestação, que tinha se dirigido espontaneamente à casa espírita, como acontece em reuniões de desobsessões. Alguns espíritos são trazidos, outros são levados, outros são convidados e alguns vão sozinhos. Eles comparecem espontaneamente. Então, nesse caso, esse espírito JP, vários meses atrás, compareceu espontaneamente à casa espírita e, a partir de então, ela começou a sentir sintomas de gravidez. Mas não era uma gravidez, evidentemente, real, eram apenas impressões de gravidez. Porque, embora ele tivesse imantado ali, miniaturizado e imantado no útero dela, na verdade, não estava ali se desenvolvendo um corpo físico, não é? Porque é diferente quando essa imantação acontece ao mesmo tempo em que a concepção acontece, ou seja, há uma união do óvulo com o espermatozoide e aí o espírito se imanta nessas células que vão virar o corpo físico de um bebê, de um ser humano. E aí, então, esse espírito, com o seu corpo astral, vai orientar o desenvolvimento desse corpo que começa a se formar e que ele vai se expressar por esse corpo. No caso que eu estou falando, não foi isso. Ele se imantou lá, mas não tinha ali um corpo se formando. Por isso que ela sentia os sintomas de gravidez, mas era uma falsa gravidez. Vejam bem que ela, na verdade, ela não estava grávida realmente, porque não estava se desenvolvendo no útero dela um feto. Não estava, não é? Mas na medida em que ele se imantou lá, miniaturizou e se imantou lá, ela começou a sentir os sintomas de gravidez, mas era uma falsa gravidez. O mentor, o benfeitor da casa, fez um tratamento nela com passe magnético. Com esse tratamento com passe magnético, desimantou esse espírito, ele foi retirado dali, dormindo, e ficou na casa espírita. E ali na casa espírita, ele foi feito um tratamento com ele, não é? Porque na casa espírita funcionava um hospital, lá onde o Chico trabalhava, um hospital de grandes proporções, por sinal. E aí então ele foi atendido, foi revitalizado e chegou nesse dia que ele deu a mensagem que eu vou contar para vocês, mas vocês vejam um bastidor do que aconteceu precedentemente. E aí nesse dia 13 de maio de 1954 ele deu a mensagem dele, do caso dele, o que aconteceu na última encarnação dele, tudo que ele passou. Claro que é resumido, porque não daria para contar tudo em um espaço de tempo tão curto aqui, não é? Então eu mesmo vou contar para vocês de uma maneira resumida, não é? Com as minhas palavras, eu não vou ler, eu não costumo ler, tá? Bom, então, ele relata
que era o ano de 1888, um ano antes da Lei Áurea, que iria promover a libertação da escravatura em todo o território nacional do Brasil. E ele fala que era de uma cidade lá de Minas chamada Vassouras, e que um ano antes os próprios munícipes da cidade de Vassouras haviam feito uma reunião na Câmara Municipal, reunindo não só os vereadores, como também as demais autoridades do município, e, sobretudo, reuniram todos os fazendeiros, porque eram nas fazendas, principalmente, onde se alojavam a esmagadora maioria dos escravos. Né? Porque os escravos que estavam nas residências, estavam na cidade, e quase todos eles, praticamente todos eles, já tinham sido alforriados e já eram livres. Mas os das fazendas, como os fazendeiros necessitavam da mão de obra escrava para ter o lucro, porque se eles fossem pagar, o lucro seria menor, então eles não aceitavam. Eles resistiam à libertação dos escravos. E aí, nesse dia, em 1988, nessa reunião, eles iriam tratar justamente desse assunto para pretendiam resolver a questão da escravatura, porque era um tempo em que a questão da escravatura estava em ebulição, só se falava nisso, o fazendeiro preocupado. Havia muitos que concordavam com a medida de libertar os escravos, tudo e tal. Eles só não sabiam que um ano depois, um pouco menos de um ano depois, a determinação viria pela princesa Isabel e todos foram libertados. Mas um ano antes não tinha ainda, isso não tinha acontecido. Então a ideia deles era ali no município deles, eles fazerem uma lei municipal libertando os escravos do município. Não era eles fazerem uma lei para libertar os escravos do Brasil inteiro, não. A ideia deles era juntar as autoridades municipais e os fazendeiros, enfim. E aí então, com a concordância, não é, de todos, eles aprovarem uma lei municipal ali da cidade de Vassouras, libertando todos os escravos do município. Então essa era a ideia, e que estava ganhando muitos partidários, simpatizantes, tudo mais, exceto esse espírito, na época estava encarnado, né, cujas iniciais do nome dele era JP, então chamado de João Paulo. Esse João Paulo, ele não concordava, até muito pelo contrário. Ele discordava com veemência, ele dava soco na mesa, dizendo que aquilo não era correto, que ele havia pago pelo escravo e que então o governo não tinha direito de tirar os escravos que ele tinha pago, que então ele tinha direito, que o senhor era senhor para sempre, que o escravo era escravo para sempre, tinha que obedecer e ficar feliz que estava ainda vivendo sob um teto e que ainda tinha comida. Na cabeça dele, ele pensava dessa maneira. E, portanto, na medida em que ele não aceitou, aí outros também começaram a achar que não era correto, e então houve um dissenso, não houve uma concordância, e, via de consequência, não houve aprovação de lei nenhuma ali na cidade de Vassouras, naquela época de 1888, não 1900, 1800, não é? Bom, aí ele voltou para a fazenda dele, lá para a casa dele, né? Esse fazendeiro, né, JP, voltou para a casa dele, lá na fazenda. E aí lá na fazenda, ele acabou descobrindo que a inspiração, a ideia para que fosse criada essa legislação, havia partido de um dos escravos da fazenda dele, cujo nome era Ricardo. E esse escravo, Ricardo, da fazenda dele, era um escravo a quem ele havia se afeiçoado muito, porque era um escravo muito inteligente, né? Falava mais de um idioma, o francês, que na época era o idioma, era a língua internacional, na época não era o inglês. O inglês passou a ser depois, mais modernamente. Mas naquela época,
1888, era o francês, a língua mais importante internacionalmente. E esse escravo, inclusive, falava francês, escrevia, era o redator das cartas dele. Na verdade, era um escravo que, inclusive, dava conselhos para ele, né? Então, ele tinha uma relação de intimidade com esse escravo, esse Ricardo, e ele ficou muito ressentido ao saber que foi através desse escravo dele, o Ricardo, que foi dada a ideia de ir lá no parlamento, lá na Câmara de Vereadores, eles tentarem conseguir uma aprovação de uma lei dando a liberdade para todos os escravos daquele município. Ele ficou muito nervoso, ficou irritadíssimo, e mandou chamar o Ricardo, que estava na senzala. O Ricardo foi trazido, e esse Ricardo, esse escravo Ricardo, falou que era tudo verdade. O Ricardo ficou tranquilo, impassível, não ficou demonstrando medo e nem nada, mas ficou com uma sobriedade, uma tranquilidade de uma pessoa que sabe que não fez nada de errado. Porque quando você sabe que fez tudo certo, que você está correto, você fica tranquilo. Agora, quando você está mentindo, quando você faz uma coisa que você sabe que é criminosa, aí o tribunal da sua consciência, ele próprio vai te acusar. Mas não era o caso ali. E, no entanto, o fazendeiro, o JP, ficou com mais raiva ainda pelo escravo dele não ter demonstrado medo. Mandou acorrentar o tronco e chicotear. Chicoteou até as costas do escravo ficar vivo sangue, jorrando sangue às costas, de tantas chicotadas. Mas como o escravo sequer gritava, ficava em silêncio, o fazendeiro ficou mais irado ainda, né? E mandou o capataz da fazenda, com um porrete, triturar pés e mãos desse escravo Ricardo. E aí então, o sangue que já jorrava aos borbotões passou a jorrar incessante também pelos pulsos e pelos pés. E o capataz viu que o escravo ia desencarnar, ia morrer. Então o capataz soltou as correntes que prendiam os pulsos, né, e os pés, soltou, né, porque ele ia morrer mesmo, né? Ele já viu que ia morrer, estava claro, cristalino aquilo. Mas antes do suspiro final, esse escravo conseguiu arrastar até os pés do fazendeiro, olhar no fundo dos seus olhos e com um olhar sereno, amoroso e de perdão, demonstrando que estava perdoando incondicionalmente aquele fazendeiro, ainda disse assim: a liberdade é conquista do espírito. A liberdade é conquista do espírito. E aí ele desencarnou ali. Toda noite, a partir daquele momento que o fazendeiro fechava os olhos, ele viu o escravo beijando os pés dele. O escravo veio até os pés dele, beijou os pés e olhou nos olhos dele, demonstrando naquele olhar que havia perdoado. Olhando nos olhos e demonstrando amor incondicional. O fazendeiro começou a não conseguir dormir mais. Por quê? Porque ele começou a sentir uma culpa atroz da ação dele, porque ele sabia que tinha feito, que aquilo que ele fez não estava certo. A consciência dele apontava para ele que o que ele fez era errado, era um crime. Entretanto, enquanto fazendeiro, ele achava que era o proprietário do escravo e que todo escravo era propriedade dele. Então ele podia desfazer-se do escravo como você desfaz de uma roupa, de um calçado velho que você não quer mais. Você joga na fogueira, você desfaz, porque uma propriedade sua que você não tem mais interesse nela, você pode desfazer dela. Então, para esse fazendeiro, os escravos eram propriedade dele e ele podia desfazer-se livremente
ao seu bel prazer. Não importa, porque o escravo não tinha direitos. O escravo na cabeça do fazendeiro era uma coisa. Era, como se diz juridicamente, um semovente. Semovente é um animal que se locomove, mas ele não é humano, é um animal. Então, por exemplo, um cavalo, um boi, são semoventes. São semoventes. E quando o cavalo, por exemplo, está muito velho e não vai prestar mais para o serviço da fazenda, o fazendeiro manda matar. Ele não vai ficar alimentando um cavalo que não vai servir mais para trabalhar. Tampouco uma vaca que já não tem mais serventia na fazenda, ele manda matar e distribui as carnes para a fazenda, na verdade, não é? Então, o que aconteceu é que ele começou a não conseguir dormir mais e ele começou a perder a saúde física, né? E a própria saúde mental dele também começou a variar um pouquinho. Até que não tardou muito tempo, ele desencarnou. Ele morreu, né? E ele, ao desencarnar, ele não entendia muito o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo ele já logo presumia, porque ele ficou doente e depois, quando se viu consciente de novo, ele viu que não estava na fazenda dele, estava num outro ambiente, uma paisagem muito diferente, a paisagem de uma região meio que desértica, com árvores ressequidas, contorcidas, região de muito charco, fétido, e muitas pessoas, né? Ele via muitas pessoas ali ensandecidas e gritando, e se agredindo e agredindo outros, parecia um hospício o local onde ele estava. Não era um ambiente saudável, não é? E ele, então, começou a perceber que tinha morrido mesmo, porque inclusive era falado isso para ele. Gritavam, porque começaram a aparecer para ele. Por que ele começou? Não tem mais dúvida, é muito simples. Porque começou a aparecer ali para ele, ali onde ele estava, muitos escravos que ele mandou matar. Ou quando não tinha mandado matar, ele mandou judiar, chicotear, e devido a essas sevícias, o escravo ficou muito doente e morreu. Ele não mandou matar, mas do jeito que o capataz batia, acabou. E naquela época não tinha medicamentos. O escravo estava doente ali e não tinha remédio. Não é? Então as costas infeccionavam, não tinha antibiótico, não tinha nada. E muitas vezes aquela infecção ela levava ao óbito, né? Então começaram a surgir muitos escravos e muitas outras pessoas não escravas a quem ele havia prejudicado. E vinham cobrar satisfações, agredi-lo, xingar, né? Dizer que agora que ele morreu, que ele ia ter que prestar contas. E aí ele começou a perceber que ele não estava mais encarnado, é lógico, né? Ele não tinha mais nenhuma dúvida daquela situação. Mas, e ele também, o problema também é que ele tinha um sentimento de culpa muito atroz, sobretudo e principalmente em decorrência da ação que ele fez contra aquele escravo Ricardo. E mais ainda pela atitude do próprio Ricardo, né? Que apesar de toda a sevícia pela qual passou, manteve-se sereno, né? E ainda arrastou-se aos pés dele, beijou, e ainda num olhar de perdão incondicional, de amor, olhou para ele e como que agradeceu. Ele não conseguia ter paz com aquilo, porque na cabeça dele, no inconsciente, e já no consciente, e vindo já para o consciente, ele sabia que ele era culpado, que ele tinha feito mal. E o tribunal da consciência dele não lhe dava trégua, não lhe dava paz. Aí então ele relata que estava em um brejo, né, com os pés, que ele já fazia tanto tempo que ele estava naquela situação, que ele fala que perdeu a noção do tempo. Ele não conseguia mais discernir
há quanto tempo ele estava ali, porque parecia uma eternidade, porque, gente, na dimensão espiritual, o tempo não corre linearmente como aqui. Além do mais, lá naquelas regiões umbralinas, é o tempo todo escuro. A luz solar, ela não penetra ali, com exceção de alguns pequenos vislumbres de claridade, mas não chega a ser o sol. Então, o local é sempre escuro. Sempre com trovões, raios, não é? Tempestades. Então é um ambiente que você perde a noção do tempo. Porque aqui na nossa dimensão é dia, é noite, e se você conseguir minimamente ter um sistema anotando, você vai saber, ó, passou, você faz uma marquinha, passou um dia, aí escureceu, clareou de novo mais outro dia, então você consegue mais ou menos discernir a passagem do tempo, mas naquelas regiões umbralinas inferiores não consegue. Então ele não sabia já quanto tempo estava ali, perdeu a noção. Para ele era uma eternidade, porque para o espírito que sofre, e o sofrimento moral, ele é 1000 vezes pior e dói mais do que a dor física. A dor física, perto da dor moral, é insignificante. Então ele padecia de um sofrimento moral, de uma dor moral atroz, num ambiente em que ele só era agredido toda hora, xingado, porque os espíritos não perdoavam a atitude dele, e que ele não sabia quanto tempo estava ali. Para ele, estava ali para a eternidade inteira, e além do mais, ele mesmo se culpava, ele sabia que estava errado. Até que, ele fala, ele ouviu, ele não viu, não, ele ouviu com a voz da sua consciência o Ricardo, aquele escravo, luminoso. Ele não via assim com os olhos do corpo astral. Então ele via com um outro olhar, talvez um olhar de dentro dele, né? Esse espírito que tinha sido escravo dele, mas que ali apresentava-se de uma forma luminosa, e dizia assim para ele, meu filho, e o pegando nos braços, como se ele fosse uma criancinha, um bebê. Nesse momento, exato, ele relata que ele teve a memória dele novamente reacendida, né? Aquele amortecimento da memória dele dissipou-se e ele lembrou da última encarnação, não daquela que ele foi fazendeiro, mas de uma anterior, na qual esse escravo, Ricardo, era o pai dele. E ele se lembrava do pai dele exatamente o fazendo ninar, dormir nos braços, com todo afeto, com todo carinho, com todo amor. Ele via essa cena claramente, que era o pai dele. O que foi escravo na última encarnação foi o pai dele antes. Quando ele viu isso, o arrependimento dele foi ainda quintuplicou, aí ele não aguentou. Ele se soltou dos braços desse espírito, que tinha sido o pai dele na encarnação precedente, e na última tinha sido o escravo dele, que ele, inclusive, foi o responsável direto pelo assassinato, pela morte do escravo, mas que na encarnação tinha sido o pai, que o amou com todo carinho. Aí ele não aguentou o choque da realidade. Ele se soltou dos braços daquele espírito e saiu correndo, esparvorido, fugiu. Porque ele não conseguia aceitar ser amado por um espírito que ele fez o mal, e o espírito que fez o bem para ele fez o mal. Ou seja, ele na última encarnação, ele mandou matar o pai dele da encarnação anterior. Vocês vejam a situação. O conflito de consciência que ele ficou daí, ele saiu fugido daquele lugar. E no local onde ele foi, aí ele foi escravizado. Vejam bem uma coisa. Ele foi para um vale, ele correu, assim, esparvorido, e ele, quando se deu conta, estava num vale. E nesse vale ele foi aprisionado e ele foi escravizado, que ali tinha espírito maus para valer. E quando viram que ele estava ali todo bobo ali, não deu outro, puseram a corrente no pescoço dele, nas mãos e nos pés, e o levaram e virou escravo. Virou escravo e sofreu
a escravidão que ele tinha feito outros sofrerem. E nesse ambiente desse vale, onde ele foi escravizado, quando ele se deu conta e olhou para as mãos e para os pés dele, ele viu que as mãos e os pés dele estavam em destroços. Semelhante à mão e os pés do escravo Ricardo, que tinha sido o pai dele antes, ficou quando ele mandou o capataz esmagar mãos e pés do escravo. E nisso, nessa situação, ele, embora sendo sediciado, agredido, mutilado, por incrível que pareça, ele achava bom aquilo. Olha só que coisa maluca. Ele achava que era bom ele sofrer. Então ele passou a aceitar o sofrimento como uma coisa que estava certa. Então ele era agredido, ele aceitava. Ele era mutilado e ele aceitava. Porque no íntimo dele, ele achava que tinha que sofrer, porque ele tinha feito, sobretudo, o pai dele sofrer. Então ele achava que se ele não sofresse, ele não ia ter paz. Então quanto mais o agrediam, quanto mais o faziam sofrer, mais ele conseguia ficar em paz com ele mesmo. Porque ele achava que ele achava que tinha que sofrer mesmo. Então que os outros batiam, ele quase que sentia uma alegria no sofrimento. Veja bem. Até que depois de muito tempo, porque para ele foi um tempo indefinido, ele fala que um espírito de luz, ele não sabe qual, o resgatou dali e o levou, e ele então, foi então que ele saiu dali, e aí ele viu uma luz, ele foi na luz, que era a casa espírita onde o Chico Xavier trabalhava em Uberaba, e ele entrou lá. E aí ele foi acolhido. Antes ele fez o que eu falei para vocês no começo, ele se imantou no ventre. Porque, na verdade, o que ele queria? Ele queria reencarnar, que ele não aguentava mais aquela situação toda. Porque ele pensava, se eu reencarno, pelo menos eu esqueço tudo isso que aconteceu. Eu começo, tenho uma nova oportunidade, um recomeço. Porque ele lembrar de tudo que tinha acontecido, para ele era insuportável. Então, o que ele queria? Reencarnar. Então, foi quando ele se imantou no útero de uma das trabalhadoras da casa. Mas, evidentemente, que era uma gravidez, uma falsa gravidez, não iria a termo, não estava desenvolvendo um feto no útero da trabalhadora da casa, então. E aí, com o passe magnético, foi desimantado, foi atendido, e depois ele fala que iria ser feita uma programação de uma reencarnação para ele, que ele fala que seria uma reencarnação de uma expiação dura, severa. Ele, inclusive, ele não sabia, mas ele acreditava que não seria só uma reencarnação de muito sofrimento, talvez mais de uma, não sabia quanto. Mas ele queria isso porque ele queria se reabilitar perante a justiça divina para, ele dizia, no futuro, quando fosse possível, ele se reconciliar com o pai, da parte dele, que o pai não tinha nenhum problema com ele, ao contrário, o pai o amava. Mas ele tinha o sentimento que tinha feito errado. Então ele queria ter uma oportunidade de uma encarnação no futuro, depois de passar pelas expiatórias, de poder restituir o mal que ele tinha feito com o bem a todos a quem ele tinha feito mal. Aí eu que estou falando, tá? Na lição não fala. Agora eu que estou falando o que eu acho que devem os mentores ter planejado nesse caso. Provavelmente, depois de passar por uma ou duas encarnações expiatórias, provavelmente esse espírito deve ter, ou se não foi, ainda vai, passar por uma reencarnação como médium. Como médium. Porque na condição de médium, sobretudo o médium de materialização, médium de cura, ele poderá ter a oportunidade de ajudar todos aquele a quem ele prejudicou. E afetos desses a quem ele prejudicou também. É por isso que a gente sempre fala que a mediunidade de prova, que é o caso de quase todos nós, porque nós somos espíritos endividados, que os médiuns que são médiuns de mediunidade natural são aqueles que têm a mediunidade de conquista própria, pessoal.
o que não é o caso de quase todos nós, que a nossa mediunidade, da maioria de nós, é mediunidade de prova, que é uma mediunidade que é concedida para nós, dela nos valermos para a gente pagar o mal com o bem, ajudando aos espíritos a quem nós prejudicamos no passado, né? Então eu acho que provavelmente deveria ou deverá, ou se não foi, talvez vai ser, a opinião minha, no caso desse espírito. Mas então vocês vejam que nas casas espíritas funcionam hospitais, hein? Onde espíritos vão e são atendidos, são amparados, muitos entram porque estão fugindo, muitos espíritos estão fugindo de gangues de outros espíritos, que pretendem se viciá-lo, escravizá-lo, e saem fugindo, e outros espíritos atrás, e eles veem aquele ponto de luz aí, eles entram ali. Porque eles acreditam que ali vai ser onde eles vão ser protegidos, que é a casa espírita, na sua contraparte espiritual, e eles entram. Eles entram lá e os outros espíritos não vão conseguir entrar. Ou se conseguirem entrar, eles não vão ter condições de prender o outro espírito que eles estavam atrás. Até porque eles vão, na medida em que eles entrarem, a casa espírita, na casa espírita, na dimensão intermediária, que é onde fica, há vários padrões de vibração. Então, por exemplo, esse espírito está fugindo, entra, aí ele cai num padrão de vibração que é inacessível para os outros, então eles não vão vê-lo mais. O espírito que entra na frente fica invisível para os outros que vêm atrás, e aí os que vêm atrás vão ser acolhidos também, amparados pelos mentores da casa, e todos vão receber o atendimento necessário para o soerguimento de cada um que vá à casa espírita, seja por qual motivo for, né? Então vocês vejam que também o trabalho dos encarnados é, sobretudo, sobremaneira importante. Cada um de nós desempenha um papel na casa espírita significativamente importante, não é? Bem, então esse era o relato que eu escolhi para trazer para nós, para a nossa reflexão, não é? E a gente vai ficando por aqui. Agradeço imensamente a todos que estão aqui participando. Vamos fazer uma prece para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Muito obrigado. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Aguentou. Chorou ali, apresentou de volta a evidência dele, e ele falou assim: olha, eu não tenho as condições de continuar. Eu não consigo te amar, mas percebi você, não percebi mais. Você está fazendo pela minha mãe como se eu estivesse fazendo pela mim. O filme não conta, mas nenhuma entrevista o Divaldo contou que esse espírito depois reencarnou e também foi uma das crianças lá do abrigo. E ele sabia, ele viu que tinha uma coisa. E o Divaldo passou a amar o espírito que antes ele tinha prejudicado em relação passada e que tinha virado seu obsessor. Ou seja, pagando com a moeda do amor a dor provocada anteriormente. É isso. Pagar o mal com o bem. Né? Então é isso. Dá de graça, de graça. Recebeu de graça, dá de graça. Não vamos cobrar nada. Tá? Agora no meu aqui está 19h53. Nós vamos ter aí praticamente, eu acho que 5 minutos. Eu vou fazer o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, não vai dar tempo da gente tratar agora. Eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta lá no grupo e depois eu respondo, ou então eu faço uma live extra bem rapidinho, gravo e respondendo as perguntas, tá? Então, porque aqui vai terminar em 5 minutos, tá marcando aqui. Então, como vai terminar em 5 minutos, eu vou pedir para vocês fazerem exatamente isso. As dúvidas que vocês têm, ou perguntas que queiram fazer, fazem no grupo, eu vou ler todas, faço um apanhado geral, depois eu faço uma gravação extra, e aí eu pedi para a Alessandra depois colocar no grupo que vão ser as respostas. Eu vou fazer o seguinte: como a gente tem um pouquinho de tempo, não é muito, mas tem, eu vou ler as perguntas que ficam sempre no final de cada parte da aula e do livro. Eu vou ler e vou responder,
para deixar um minutinho aí para a gente fazer a prece e encerrar, tá? Então, aula 7, parte A, compromisso afetivo, casamento e divórcio, fixação do aprendizado. 1. Qual a importância do compromisso afetivo segundo o Espiritismo? Resposta. O compromisso é uma obrigação, um dever que, sendo relacionado ao afeto, se não observado, gera repercussões de infração à lei do amor em nossa consciência, impondo a reparação para o nosso equilíbrio emocional. Pergunta 2. Por que o casamento se insere na lei divina? Porque no verdadeiro casamento predomina a lei do amor, exclusivamente de caráter moral, que paira acima das condições eminentemente físicas do casamento. Pergunta 3. Como entender o divórcio? É uma lei humana muito contrária à lei natural, pois Deus não vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Embora não deva ser estimulado, pois apenas transfere o compromisso e a solução dos problemas comuns para reencarnações posteriores, sendo admissível em casos extremos, quando se constituir em um mal menor. Aula 5, parte B agora, parentesco corporal e espiritual. Quais são os verdadeiros laços de família? São aqueles da família espiritual, cujos os membros são ligados pela simpatia e a comunhão de pensamentos, unindo os espíritos antes, durante e após a encarnação. Pergunta 2. Por que os laços materiais são frágeis? Porque decorrem da matéria que se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Pergunta 3. Por que, numa mesma família, encontramos seres tão diversos uns dos outros? Por não pertencerem à mesma família espiritual, sendo muitas vezes completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de nos servir de prova. Aula 8, parte A. O que caracteriza a mediunidade? A faculdade ou aptidão de comunicação com os espíritos encarnados, com o desenvolvimento da clarividência, psicografia, psicofonia, clareaudiência, materialização, pictografia, etc. Pergunta 2. Como o médium deve proceder para ser assistido pelos bons espíritos? Resposta. Evangelizar-se, esforçando-se na prática da reforma íntima, da caridade, oração e vigilância, conduta moral irrepreensível. Bom, gente, o tempo nosso foi. Então, não vou terminar de ler o que falta, mas vocês podem depois dar uma olhadinha no livro e, portanto, vocês mesmos podem responder, tá? Vamos fazer a prece, porque faltam 2 minutinhos para a gente finalizar. Vamos fechar os olhos, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando o nosso pensamento, e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e muita luz. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração. Semana que vem a gente continua. A gente vai se falando qualquer coisa aí no grupo. E se tiverem dúvida, como eu falei, aí então é só encaminhar no grupo que depois eu respondo numa live extra. Tá? Um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.